Shabbat Shalom a todos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Números 8. Hoje a palavra que inicia a Parashá é Be-ha-ala-torra, ou seja, quando ascenderes, tá? Então vamos ler isso aqui em Números capítulo 8, que disse assim o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe, quando acenderem as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candelabro. Arão, pois, assim fez, acendeu as lâmpadas do candelabro, da menorá, de modo que alumiassem o espaço em frente do mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, vamos lá então todos juntos. Para que se acendia as 7 lâmpadas? Para quê? Para quê? Para alumiar o espaço em frente, alumiar ali o espaço. Então essa é a função da menorá, não é? E eu vou pegar um gancho e dizer para vocês que Israel, o símbolo de Israel é a menorá. O símbolo de Israel não é a estrela de Davi. A estrela de Davi é coisa de 2 séculos para cá, mas a menorá é o símbolo bíblico, né, que Deus deu ao povo judeu. E Deus deu uma incumbência de Israel ser luz para o mundo, não é? Israel já está sendo luz para o mundo a partir do momento que eles escreveram a palavra de Deus, receberam do próprio Deus esse pacto de povo escolhido, é uma luz do mundo. Mas a luz do mundo ainda virá ainda com aqui o texto do profeta Jeremias 49:6, que diz que luz para os gentios, as nações caminharão na luz de Israel, quando ele restaurar as tribos. Aí ele definiu a data. Então, se Israel já é luz pelas nações, sendo o povo da Bíblia, imagina agora quando, diz o profeta Isaías, quando as tribos são restauradas, Israel é restaurado, aí sim virá o Tikkun Olam. Diga comigo, Tikkun Olam. E o maior erro da história da humanidade, vou repetir, hein? O maior erro da história da humanidade, viu? Foi justamente o desentendimento, o rompimento com Israel. O maior erro da humanidade, estou falando em todos os sentidos, rompeu com Israel. Não é? Roma rompeu com Israel. O imperador Tito expulsou os judeus de Israel. O imperador Adriano mudou o nome de Jerusalém, ou seja, cidade do Deus da paz, Jerusalém, para Hélia Capitolina, em homenagem ao Deus Sol, né? Hélia Capitolina do latim, e mudou o nome de Israel, que é um acróstico da frase Kisaritael, ou seja, aquele povo que luta com Deus, para terra dos filisteus, Filistina, Palestina, né? Então, vejam só. Então, o maior erro da humanidade, e tem sido ainda da igreja, olha que 95% das igrejas evangélicas, para não dizer 100% ou 99,9% da igreja católica, rejeitam a doutrina de Israel. Eu disse 95%, não coloque Israel no devido lugar. Eles se sentem o cristianismo como Israel de Deus. Estão entendendo? Então esse é o maior erro da humanidade, na minha opinião. E o que vai acontecer? Qual é o remédio para isso? Qual é o antídoto para consertar esse erro? É o Tikkun Olam, a redenção que virá sobre a terra. Muito bem, então vamos ver que assim como é o corpo do Mashiach, o Yeshua disse, vós sois a luz do mundo, não é? Então luz, e ele fala, ninguém acende uma lâmpada para colocar uma gamela, um alqueire, né, um abajur, um pano tampando, mas é para que tire tudo, para que ela possa brilhar, para aqueles que estão ao vosso redor possam ver a luz que você é. Então hoje nós vamos ter uma revelação muito forte, não é, da menorá. Primeiramente nós vamos definir, não é, que
A menorá é falada em Zacarias, foi criada aí no tabernáculo de Moisés, que foi lá em Êxodo, você já estudou comigo, e a menorá é falada, o sentido espiritual dela, em Zacarias 4:6, que diz, não por força, vamos dizer junto, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, esta frase significa menorá. Então, quando Zorobabel pergunta, o que é a menorá? O que é isso? O Espírito Santo responde, lá em Zacarias 4:6. Isso é, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Irmãos, eu não era messiânico, eu era batista, não é? Mas quando eu me converti ao Senhor Yeshua, aquele judaísmo que estava enterrado dentro de mim, né, lá da minha infância, quando os pais mencionaram a nossa descendência judaica, eu guardei isso para mim. Eu falei, para que eu vou falar que sou judeu? Meus sobrenomes não demonstram, não identificam uma judaicidade. Para que eu tenho que revelar? E guardei aquilo comigo até o dia que eu nasci de novo. E o dia que eu nasci de novo, o que aconteceu com a minha mamãe, aconteceu comigo também. A minha mamãe, quando aceitou Yeshua numa igreja batista, ela restaurou o judaísmo dela, as raízes judaicas da família dela, as tradições. Minha mãe começou. E na época não tinha nada, a não ser um jornal chamado Notícias de Israel, ou chamada Meia-Noite, que era um ministério chamado falecido pastor Vim Malgo. E a minha mãe me assinou aquele jornal para mim. Eu era incrédulo, estava em plenas trevas, e minha mãe ali orando, falou assim, olha, e minha mãe bordou o Beit Shalom, escrito em hebraico, o jornalzinho vinha escrito em hebraico, Beit Shalom, ou seja, Casa de Israel, Casa da Paz. Minha mãe bordou aquilo na minha fronha, e de tal maneira que eu dormisse escrito em hebraico. Eu sabia lá o que era hebraico, eu não queria nem saber, eu estava em plenas trevas. Olha, que interessante, né? Hoje eu vejo minha mamãe acamada lá, eu falo como ela lutou, como ela foi luz para a minha vida. E ela, na minha fronha estava escrito Beit Shalom, em hebraico. Minha mãe não sabia hebraico, mas copiou as letras, tirou um molde e bordou na minha fronha. E orou pela minha salvação mais de 17 anos, diariamente, até que eu me convertesse. Então, meu irmão, isso é ser luz, né? Isso é ser luz. Então, eu quero dizer para você que quando eu nasci de novo, eu conheci um judeu que era meu amigo da Adonep, e ele era crente também. Eu falei com ele, eu quero duas coisas. Ele falou, eu vou a Israel. Eu falei, olha, eu era recém-convertido, tinha 3 meses que eu tinha nascido de novo, que eu era praticamente crente no Senhor Jesus. E aí eu falei com ele, ó, você vai a Israel, ô Levi, eu quero duas coisas para mim. Você vai trazer um quipá para mim? Porque eu tinha uma gorrinha dos meninos que eu cortei e fiz um quipazinho para mim, porque não tinha quipá, não sabia, não conhecia nada aqui. E aí ele trouxe para mim um quipá e trouxe uma menorá. E sabe o que eu fiz com a menorá? Eu coloquei em cima do meu armário, numa companhia alemã, cercado de alemães, tá certo? Que não gostava. E eu me lembro que havia um diretor, era o chefe do DRH, da parte de pessoal, e ele virava lá e via aquela menorá, e ele tinha, assim, uma mera comparação. Era a cara do Hitler. Ele só não tinha um bigodinho, mas aquele cabelinho assim, liso para cá, como parecia com Hitler. E a gente até chamava-o de Hitler, porque era a cara fiel de Hitler, só não tinha um bigode. E aí ele ficava assim na menorá, em frente, e ficava assim. E ele ficava quase hipnotizado e falava, tira esse símbolo daí. E aí eu disse para ele o seguinte, olha, já é a 3ª vez que o senhor me pede, e eu agora vou lhe dar uma resposta. Eu tiro sim. O que esse símbolo faz aí? Ele representa a minha fé, o meu povo. Eu não tinha essa coragem. Já havia trabalhado na empresa 12 anos quando eu me converti, e eu escondia. E aí, quando eu aceitei Yeshua, eu fiquei corajoso. E pus aquele símbolo, e esse alemão, que era o chefão geral da parte de pessoal, falava, tira esse símbolo daí. E aí perguntou, por que você quer que eu tiro? Eu falei com ele, olha, eu quero falar para o senhor o seguinte, esse símbolo significa uma frase, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito.
Esse símbolo fala do Espírito de Deus. Eu falei assim, eu não quero saber, tira esse símbolo daí. Porque o senhor está trabalhando numa empresa alemã, e aqui não pode misturar as coisas. Eu falei, negócio fechado, eu tiro. O senhor, como chefe geral da empresa, vai fazer uma circular para todo mundo tirar Nossa Senhora Aparecida dos escritórios, tirar os crucifixos, vai tirar as pirâmides da nova era, que ele chegava lá tinha de tudo, Isso eu não posso fazer, que é um direito. Eu falei, e não é o meu? Só porque o meu é menorá, então o senhor não vai tirar crucifixo? Nossa Senhora Aparecida é o que mais tinha. Cada sala que o chefe era devoto tinha a imagenzinha da Nossa Senhora Aparecida lá dentro. Isso eu não posso fazer. Eu falei, então eu vou continuar com a minha menorá. E assim continuei, até o último dia que eu peguei minha menorá, saí da empresa e hoje ela está no meu escritório. Então, o que eu estou falando isso? A menorá é um símbolo muito forte. E eu quero te dar uma revelação que você nunca viu, provavelmente, na sua vida, não é? Que a menorá, além de representar os 7 Espíritos de Deus, Isaías 11, ela quer dizer as hanelot, que são as lâmpadas, não é? Que são os copinhos onde se punha azeite, não é? E então as hanelot geravam, compunham a menorá. Então a menorá tinha 7 hanelot, que são os copinhos, onde se punha azeite, acendia-se, né, no templo. Agora olha a revelação que o Senhor tem me dado. Eu já falei isso aqui uma vez, mas a revelação vem depois dessa figura, só para relembrar. Eu tive uma revelação de Isaías 11, capítulo 11, verso 1 e 2, que a menorá não precisa ser engenheiro, é um equilíbrio. São um do meio e 3 braços para a direita, 3 braços para a esquerda. E se equilibrando. E olha o que diz Isaías 11. Vamos ler Isaías 11, bem rapidamente? Leia Isaías 11 comigo. Olha o que diz Isaías 11. Então, capítulo 1, brotará um rebento no tronco de Jessé, então do tronco, tá? A menorá tem um tronco, olha o tronco dela aqui, ó, o tronco, a base dela. Então, brotará do tronco de Jessé, quem que é Jessé? Hein? Pai de Davi, não é? E das suas raízes um renovo. Quem que é o renovo de Davi? Quem que é o filho de Davi? Yeshua. Yeshua tipifica o rei Davi. Quem é o rebento que frutificará? O renovo. O Davi, o rei, não frutificou, não renovou. Mas Yeshua, que é o filho de Davi, ele renovou, ele é um rebento, ele brotou, não é? E aí fala assim, e repousará sobre ele. Ele quem? O Espírito do meio, Yeshua. Repousará sobre o Messias, Yeshua, o quê? O quê? Ele fala agora, espírito de sabedoria e entendimento. Eu vou mudar aqui. Pela minha pesquisa, o profeta cometeu um pequenino erro. Ele trocou as palavras. A Bíblia também existe pequenos errinhos, porque o escriba escreve errado, ele vê, isso aqui tudo era ditado. Não é? Não tinha uma caneta BIC com o computador, então você tinha que decorar, falava aquilo, o copista aí. Eu tenho por revelação, porque a palavra de Deus não falha, que o escriba aqui deu uma erradazinha aí. A palavra não é entendimento, a palavra para mim é temor, sabedoria com temor. Não é assim? A sabedoria se equilibra com o temor. A Bíblia não diz que qual é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. A obediência a Deus, o temor a Deus. Então, quer ser sábio? Temor, fé, né? Piedade. Né? Então, ele equilibra. Em Yeshua, você tem a sabedoria e você tem o temor. O outro braço, agora está certo, ele conselho com fortalecimento, ou seja, aquele que se aconselha, aquele que recebe conselho, se fortalece. Não é assim? Quando você está fraco, uma pessoa vem dar um conselho, um bom conselho bíblico, dentro da palavra, fortalece. Não é? Então, fortalece. E, finalmente, por que eu falo que o escriba errou? Porque uma coisa é o conhecimento, mas tem que se equilibrar com o entendimento. Não adianta eu conhecer sobre Yeshua e não entender Yeshua. Não é verdade? Conhecimento todo mundo tem, mas entendimento não. Você pode saber que você está com uma dor de estômago,
Você pode tomar um Alka-Seltzer, um antiácido, sei lá o que, um remédio para dor, mas resolveu o problema? Pelo fato de você conhecer a dor de estômago, você entendeu a dor? Entender a dor é descobrir a causa da dor. Pode ser uma úlcera, pode ser uma acidez, pode ser outras coisas, não é verdade? Então, entender é a chave da questão. Hoje o mundo conhece Jesus, mas será que eles entendem o que significa o Messias? Então, essa é a menorá. Eu tive essa revelação minha foi quando eu era recém-convertido, e eu sei que muita gente prega isso hoje como o sétimo Espírito de Deus é a menorá. Eu creio no meu coração, né, que isso é uma menorá, tipifica o sétimo Espírito de Deus. E tudo em equilíbrio. Agora a revelação para vocês. Agora a revelação. A menorá é apenas um instrumento próprio para que as luzes, o que ele quer a menorá? Produzir chamas, produzir luzes, tá certo? Então a menorá, a função dela é produzir luz. Agora vamos começar a raciocinar comigo aqui. Para esse copinho, que é a lâmpada, chamado de lâmpada, Hanelot, produzir uma chama pura, ele precisava ter o azeite. E esse azeite era então o combustível da lâmpada. Então, perguntando a você, qual era o combustível da lâmpada? O azeite. Muito bem. Nós sabemos pela Bíblia, nós podemos nos comparar com a menorá, onde o nosso corpo é o instrumento dessa chama, dessa luz, tá certo? Então, vou comparar o metal de ouro da menorá com você, né? Isso eu estou fazendo. E nós sabemos que o nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios, né, 6, diz que o nosso corpo é o templo, é a sede de quem? Do Espírito Santo de Deus, se você está em Cristo, se você está no Messias. Se você está nas trevas, você não é templo de Espírito de Deus nenhum. Você está com o espírito de porco, né? Outra coisa. Então, ou seja, se temos Yeshua, então estaremos em equilíbrio no sétimo Espírito de Deus. Por que Yeshua quer te dar? Ô, gente, não precisa estudar, não. Isso é coisa do Espírito. Você já viu que eu mesmo fui convertido com uma senhora analfabeta, velhinha, que ela deu uma sabedoria incrível. De onde vinha aquela sabedoria? Do Espírito Santo. Ela não estudou faculdade, não fez seminário teológico. Como é que ela sabia tanto assim? Como é que ela tinha aquela sabedoria? O Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele atua naquele que recebe Yeshua. Então, todos nós temos que ter o equilíbrio. Todos nós, em Cristo, temos a sabedoria e temos que temê-lo e ganhar mais sabedoria. Todos nós, em Cristo, temos o fortalecimento através do conselho e temos o conhecimento através, gerando o entendimento. Isso, qualquer um nascido de novo tem esse talento. Mas o que seria o azeite, o combustível para que as nossas luzes brilhem? O que seria? A Bíblia fala que o azeite é símbolo de quê? Hein? A Bíblia fala, é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Então nós podemos ver, sempre na Bíblia, o azeite é tomado como símbolo do Espírito Santo de Deus e nós o recebemos quando aceitamos Yeshua. Não é verdade? E ele sempre quer se manifestar através de dons e ministérios, obras que nos farão brilhar. Diga um amém aí. Não sei se você agora eu vou apertar a revelação. Diga, vai apertar. Fique atento. Ninguém caminhe, ninguém ande. Fique atento. Agora eu vou apertar. Agora eu vou apertar a revelação. Então veja bem, o azeite é o Espírito Santo. E eu recebo o Espírito Santo quando eu creio no Messias Yeshua. Agora, o crente pode ter o Espírito Santo e não ter ainda a manifestação do Espírito através de obras, através de dons e ministérios. Estão me entendendo? Está guardando? Fica firme aí, que você vai brilhar hoje. Eu vou limpar a sua lâmpada. Eu vou limpar o seu copinho da menorá. Olha que interessante. A lâmpada aqui, eu peguei um bracinho da menorá, está vendo? Só peguei um bracinho para te mostrar o que é o Haneloto.
é esse copinho aqui que você põe azeite. Agora, olha que revelação bacana. O azeite é puro, puríssimo, deve ser puro, puríssimo, porque a palavra fala, eu quero azeite puro. Só para te lembrar um pouquinho, quem já visitou Israel comigo, eu já mostrei isso, quando visito o Museu Bíblico, onde fazia o azeite, era uma prensa, você viu isso lá? Era uma prensa. A prensa, ela é uma prensa de madeira, que tinha um cadinho, né? Um recipiente, e o êmbolo como é que chama isso? Esqueci, do braço, que vai dentro, ele vai apertar ali. Na verdade, o que fazia? Fazia-se o saco de azeitona, era colocado debaixo em cima de uma pedra, e vinha outra pedra em cima desse braço. Então, vocês estudaram do ginásio? Quem fez ginásio aí, levante a mão. Bom ginásio, isso. Vocês lembram o que era momento de força? Lembra o momento? Você lembra que é engenheiro, tem que lembrar, não tem obrigação. O que é o momento de força? O força é a força que, vezes a distância do eixo, te dá o quê? O momento de força, quer dizer, te dá a pressão que vai exercer. Então, se o eixo é aqui, olha para cá, está vendo? Eu coloco uma pedra aqui, faz pouca pressão aqui. Se eu colocar uma pedra no meio, faz isso. Se eu colocar uma pedra aqui, aperta, vai apertar, né? Porque o momento é maior, a distância da pedra até o eixo é maior, então a força é maior. É isso que era a prensa de azeite. Então o que se fazia? O primeiro azeite que saía, Deus ensina isso na Bíblia. Ele fala, eu quero a primeira prensa. O que era isso? A azeitona punha lá na primeira prensa. Desculpa, a primeira prensa é aqui, bem leve. Com aquela força leve já saiu o azeite puro, naturalmente. Depois ele punha a pedra aqui, já saiu o segundo azeite, né? O primeiro era tirado para pôr no candelabro, né? Para unção de reis, que era o azeite puríssimo. E uma coisa interessante, isso aí é verdade. Quando o azeite é puro, ele não dá fumaça, porque ele não queimou semente, não queimou pedaço de galho, nem nada. Então ele é puríssimo. Quando você coloca a pedra aqui, faz uma pressão maior, já sai, já começa a quebrar os caroços. E quando você coloca a pedra aqui, aí vai tudo, aí é o resto. Esse que era o azeite usado para lubrificar aparelhos, né? Máquinas, rodas, era esse azeite já, esse era contaminado, já era um azeite não puro. O puro saía na primeira prensa, força leve para sair um azeite bem natural. Né? Não aperta muito não, que vai sair as tripas, né? Em outras palavras. Então, o azeite é puro, por isso, mas se o recipiente, onde punha aqui o copinho, vamos chamar de copinho, a lâmpada, estiver suja ou entulhado com as coisas do mundo, porque se eu coloco a menorá aqui em cima, olha aqui, ó, e deixo ela aqui, tem poeira do asfalto, não é assim? Tem a umidade do ar, tem a gordura do ar. Não é? Vai se depositando, é que nem um copo, se você deixar um copo em cima da sua pia sem lavar, ele vai ficar cada vez mais sujo. Assim também, esse copinho, ele pode se entulhar com as coisas do mundo, irá contaminar o azeite, tirando dele a pureza. Por quê? Se o copo está sujo, se o vaso está sujo, se o seu corpo está sujo, e entra o Espírito Santo, o que acontece? Entra o azeite, ele vai contaminar o azeite. E o que contamina o azeite? As coisas do mundo, as obras da carne, está me entendendo? Isso é uma revelação muito profunda, não sei se você está entendendo. O que você é? Você é o copo, você é a menorá, você tem 7 braços, eu peguei um dos braços aqui para te explicar. Então, se você foi nascido em Yeshua, mas vive no mundo, com as coisas do mundo, se contaminando com o mundo, praticando as obras da carne, como a inveja, o ciúme, a divisão, a facção, não é? A pornografia, não é verdade? As coisas impuras que poluem a sua mente, e essas coisas da carne, a luxúria, né? Essas coisas todas, a glutonaria, a bebedice, bebendo embriagado, essas coisas todas. Então isso o quê? Você está enchendo o copo de entulho. E aí não cabe azeite. E aquele pouquinho azeite que cabe, ele vai ficar contaminado com a sujeira. Aí o que vai dar? A chama vai brilhar? Não. Vai acender, mas não vai brilhar. A chama é aquela chama apagando.
né? Está apagando. Então, olha que interessante. Um azeite contaminado por impurezas produzirá uma luz fraca, enfumaçada, que não vai alumiar. Então eu estou tirando o papel da menorá. Se o papel da menorá é alumiar para todos os cantos, se você não tira, não limpa. Agora, quem dá o Espírito Santo? Deus, através de Yeshua. Mas quem limpa o copo? Quem limpa o copo? Diga para o seu vizinho, você tem que limpar o copinho, você tem que limpar a lâmpada que você é. Então, essa limpeza cabe a você. É você que vai falar, não vou ligar a internet na pornografia, não vou ler o livro As Cores de Cinza, sei lá o quê. Eu não vou ler essas porcarias. O mundo produz porcarias. O mundo produz novelas terríveis, nocivas, adúlteras, pornográficas. Isso vai roubar a sua chama. E hoje eu vou falar, não estou nervoso. Comecei nervoso, mas agora não estou. A igreja de Yeshua, eu vejo uma lâmpada fraca, suja, contaminada. Porque a igreja está deixando o mundo entrar dentro dela e está contaminando. Igrejas evangélicas pregam aborto. Verdade ou mentira? Quer que eu fale o nome? Não vou falar. Por questão de ética. Mas vocês sabem. O dono dessa religião, que para mim é uma religião. Graças a Deus eu não tenho religião. Eu tenho salvação. É outra coisa. Mas religiões produzem coisas ruins. Igrejas históricas no Brasil, que fundaram a reforma do Brasil, hoje estão lá em Brasília aceitando o ecumenismo e casamentos gays. Tá bom? Tá bom? No seu estatuto. Igreja que eu não posso falar o nome que todo mundo conhece. Então isso é sujar o copo. Isso é expulsar a chama. Esse membro dessa igreja que está contaminado por essas doutrinas, não brilham. A luz é opaca, é fraca, não é? Então vamos continuar. Portanto, em Yeshua, Deus nos dá o azeite, o Espírito Santo, mas cabe a nós manter o recipiente aqui, ó, limpo, para produzir uma luz pura, que brilha intensamente. Diga amém. Amém. Muito bem. Agora mais uma revelação. Mas como limpar o copinho da menorá? Esse agora é bom. Tem que pensar um pouquinho. Vocês estão entendendo? Como é que eu vou limpar o copinho? Ah, Rabino, pega lá um pedaço de talite, passa lá. Os judeus fazem isso. Mas limpa? Hein? Como é que eu vou fazer? Cospe lá dentro, passa o dedo, amolece o sujo, passa um sabão, joga lá um detergente, joga álcool. Gente, pensem. Pensem. Ó, já começou a água. A Torá, está melhorando, está esquentando. Vai ter um negócio aí, é só lembrar do Espírito Santo. Eu já falei. O que o Espírito Santo produz? O que vai te dar? Dons. Irmãos, dons. Dons e ministérios. Vamos ficar só nos dons. Então, para você limpar o seu vasinho, o seu pote, que é o seu próprio corpo, a sua mente, você tem que usar o quê? Vamos lá? Eu creio que o que limpa o copinho, a lâmpada, é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito milita contra as obras da carne. Ora, pensa, diga com o seu vizinho. Diga para ele pensar, ele não está pensando. Diga, pense. Gente, não precisa ser matemático para entender essas coisas. Se as obras da carne é que sujam, e a Bíblia fala em Gálatas 3 que as obras da carne militam contra os frutos do Espírito, quem é que destrói a obra da carne? Fruto do Espírito. Claro, o fruto do Espírito é pela palavra. Então a palavra vem o quê? Quais são os frutos do Espírito? Hein? Amor. Ponha dentro do seu copo o amor. Agora não é um amor seu, amor humano, amor carnal. É o amor dele.
E o amor dele é ágape, é agapau, amor eterno, amor incondicional. Quero ver se o seu copo não limpa. Você que está andando sem perdoar, está aí muitas vezes ressentido, magoado com pessoas, com relacionamentos, etc. Põe lá dentro do seu copinho, quero ver se ele não vai dissolver essa gordura encardida que está produzindo uma chama com fumaça e escura. Põe lá dentro a paz, mas não é a paz porque o seu tio, a paz a paz que vem no Natal, não é essa paz, é a paz dele. E quando você está em Yeshua, ele te dá essa paz. Essa paz é um detergente que vai limpar, sabe, todo o conflito, toda a briga, toda a contenda, toda a mágoa, a paz tira. Lá dentro do copinho, põe alegria. Não é a alegria que o seu time ganhou, não é a alegria que o seu salário aumentou, não é a alegria que você foi jantar com uma pessoa que você gosta. Irmãos, isso são coisas boas. Mas essa alegria é que Jeremias falou, ela vem do ventre. Ela não vem da cabeça, não vem do fruto do pensamento, ela vem do ventre. Eu, quando nasci de novo, eu senti essa alegria. Ela vem aqui, ó, lá de dentro, aquela alegria. Eu só olhava para a vida, tudo atrapalhado, tudo um caos. Mas eu já sentia, eu tinha aquela paz e tinha aquela alegria. Amém? Então, bondade, põe bondade no seu copinho, tira a natureza ruim, a natureza egoísta. Não é verdade? Nós somos egoístas. Somos. Quem não é, levante a mão aí. Eu vou amarrar o espírito de engano em nome de Yeshua. Tente levantar a mão que você vai sair daqui exorcizado agora. Para a BN também. Nós não somos bons coisa nenhuma. Nós só ensaiamos de ser bom. Fala a verdade. Para ser bom, eu tenho que ter a bondade dele. Me sinto ridículo perto da bondade de Deus. Benignidade, a bondade em ação. Põe no seu copinho a benignidade, vai fazer as obras. Vai lá visitar um pobre, vai vestir um pobre, vai dar comida para ele, vai lá sustentá-lo, vai lá limpar as feridas dele. Ô irmão, é muito difícil isso, tá? Esse evangelho aí não dá para a gente nem pregar, porque nem eu faço, para te falar a verdade. Já fiz trabalhar em leprosário, hoje eu estou correndo. Desculpe eu ser franco aqui. Eu não vou falar que eu tenho prazer em limpar feridas de leprosos. Tá certo? Eu estou falando assim para poder mostrar o lado da benignidade que eu estou me referindo a ela. Eu creio que você é bom, você em Cristo é bom, é benigno, mas quando comparado com a de Deus, que isso aqui é fruto do Espírito dele. A fidelidade, fiel, vem da palavra emuná, fé. Fé quer dizer crer e obedecer. Diga, crer e obedecer. O mundo crê, a igreja crê em Jesus, mas obedece. Não sabe nem o que é Torá, nem o que é mandamento da igreja, sabe. Não sabe. Não sabe. Amar a Deus é o próximo como a ti mesmo. Irmão, muita teoria. Mansidão. A palavra aqui quer dizer humildade. Mansidão aí na Bíblia. Porque Moisés é um cara manso, humilde. É diferente. Moisés era super bravo. Tá bom? Moisés não era esse manso que pega o carneirinho, não. Você chefiar 3 milhões de pessoas, você tinha que ser muito, desculpa aqui a palavra, muito homem com H maiúsculo, tá bom? Moisés tinha que encarar, mas ele tinha humildade de receber. Ele cheio, ele via, a boca de Deus falava com ele. Ele tinha humildade para não ser tirano, nem autoritário, nem mandão, naquele negócio todo. Então, essa mansidão do hebraico é humildade. O que é humildade? Esvaziado de si mesmo. Por isso que a Bíblia fala, foi o cara mais manso que apareceu, ou seja, mais esvaziado de si mesmo. Por isso que Yeshua fala, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, né? Os humildes. Alguma Bíblia chama de pobre de espírito. Então, o que é pobre de espírito? Não é que o cara é pobre, quer dizer, pobre de espírito é que ele é esvaziado dos títulos dele, do saber dele, do tudo que ele é. Então, um cara humilde. Humilde quer dizer pobre de espírito, ou seja, ele é esvaziado de si mesmo. E o que é o cara rico? É aquele que é cheio. Somente o pobre de espírito pode ser rico, concorda?
Porque se ele se esvazia, Deus enche. Mas se você não se esvazia da sua mente, do seu coração, Deus não pode te encher. Quem entendeu? Diga, tem coisa pra chuchu para praticar e aprender, do que uma mera prosperidadezinha que rola por aí, um copinho d'água na televisão, uma fitinha para quebrar a maldição, um martelinho de plástico para quebrar a maldição. Quero ver esses canais de TV pregar uma palavra desse nível e sair dessa água com feijão. Tá certo? Agora, água com feijão precisa, porque o povo está tão sujo, que qualquer coisa limpa. Até os gurus estão limpando. Eu estava agora no sul de Minas e vi lá uma frase de Shakespeare e me abençoou. Eu falei, será que eu estou tão mal assim, Shakespeare me abençoando? Uma frase, esses nova era, né? Gosta de pegar esses pensadores, né? Shakespeare. E ele falava lá, né? Agora não me lembro a frase, mas mais ou menos assim: enfloresça a sua alma, perfume a sua vida, tá certo? Não que espere que os outros vão perfumar a sua vida, não. Você perfuma a sua para que você possa perfumar o outro. Eu falei, pô, não sabia que isso era de Shakespeare. Eu falei, tá certo, o cara pensou certo. E a gente fica só esperando o outro, né? Que dia que você vai lá em casa? Que dia que você vai me responder? Que dia que você vai me mandar um e-mail? Que dia que você vai me ajudar? Que dia... Não espere. Shakespeare falou, não espere por ninguém. Se a sua alma está azeda, não está cheirando, floresça ela. Abra o seu coração para esse perfume, para que você possa perfumar o outro. Não dependa do outro. Nunca. Eu gostei dessa frase. Plante seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe do que você, muito mais longe depois de pensar que você não se pode mais. Ou seja, o inimigo do saber que sabe. Então você vence aquela barreira e que realmente a vida tem um valor e que você tem um valor diante da vida. William Shakespeare. Interessante. Interessante. Então, meu irmão, por que eu estou falando isso? Muitas vezes, o mundo abençoa também com essas coisas, mas isso não traz uma vida eterna. São pensamentos certos. Agora, olha aqui. A mansidão, a paciência, brincadeira, o que limpa mesmo. Porque se não há longanimidade, paciência, não há bondade e benignidade, concorda comigo? Você não tem paciência. Ih, já vem aquele irmão nojento. Ih, aquele irmão é chato, ele é fanático, ele só fala nisso. Ih, aquele irmão tem um problema mental. Vamos cascar fora. Não é assim? Se eu tenho paciência, eu abro espaço para a bondade e para a benignidade. E o domínio próprio, esses 9 frutos do Espírito, eles limpam o cadinho, o recipiente, o copinho, a lâmpada. Porque ele expulsa. Me fala agora uma obra da carne, se esse aqui não mata. Nenhum. Fala qualquer pecado que você imaginar, qualquer obra da carne, é neutralizado por isso. Então, esse aqui eu chamo os detergentes do Espírito. Os detergentes. Está entendendo, Alessandro? Você que vai casar, está entendendo? Está entendendo? Os detergentes do Espírito. Vai limpar o copinho. Agora, olha que interessante. Me veio na cabeça hoje de manhã. Ontem, na época do dilúvio, diz que Deus abominou, né? A Bíblia fala que no dilúvio não havia um justo a não ser Noé. E Deus poupou Noé e destruiu a terra porque o pecado superabundava, diz a Bíblia, né? Então o homem estava, você quê? A terra ausente dos filhos da luz. Então a terra é um caos, toda preta. Nem luz tinha. Isso já aconteceu no planeta Terra. Agora hoje, os filhos da luz em Yeshua já estão brilhando. Está vendo? Isso aqui eu tirei um mapa verdadeiro do satélite, tirado à noite. Está vendo as luzes aqui? Está vendo as luzes? Está vendo aqui, ó?
as luzes. Você vê que o Amazonas não tem cidade, então tudo escuro, né? Então, tem pouca gente. Olha o Chile, só uma beiradinha aqui, ó. A Argentina, bem escura, né? Aproveitar aqui para falar do vizinho. Bem escura. Olha lá. Mas a partir aqui do Uruguai para cima, aqui, ó, Rio Grande do Sul para cima, olha aí. Muita luz. Sabe o que eu vejo? Um crente, agora estou fazendo uma analogia, né? Um crente com um copinho limpo, fazendo o azeite puro brilhar. E aqui, ó, um vai juntando perto do outro, cada um tem 7 braços, então são 7 lâmpadas. Eu tenho que trabalhar com isso. E cada um vai juntando o outro, o que vai acontecendo? Se uma menorá já clareia, se eu apagar aqui, posso até fazer essa experiência antes de começar a ceia, vou pegar aquela menorá, vou pôr 7 lâmpadas e vou deixar só ela já vai clarear. Agora imagina se eu ponho aqui, vocês são 500, que eu ponho 500 menorot aqui, o que vai acontecer? Vai clarear. Por isso que antigamente falava, ô fulano, vai comprar uma lâmpada, compra de 60 velas. Você lembra dessa linguagem? Os mais velhos lembram. É vela, era mesmo, era o lúmen, que a intensidade da luz é medida na engenharia com lúmen, né? Então você comprava uma vela que desse muitos lúmens para alumiar. É claro que o lúmen depende da potência. Diga, tem ciência aí. Não vai querer você, lâmpada de 60, brilhar como 120, que não vai. Você tem que mudar a resistência. Diga, eu tenho que mudar a resistência. Você já viu que quanto mais fraca é a lâmpada, o filamento dela é mais forte? É mais grosso? Mas quando você vai pegando aquele filamento fininho, qualquer eletricidade nela, ela já clareia. E chega essas lâmpadas agora, modernas, que nem filamento tem um gás, que ela se explode em luz. Não é verdade? Então, nós estamos assim. Hoje o evangelismo faz o quê? Que essas pessoas saia das trevas, entregue a sua vida a Yeshua e comece a ser filho da luz. Porque Yeshua falou, a sua luz tem que brilhar na sua casa primeiro, ao que está ao seu redor. Quem é? Sua família. Você tem a família toda arregaçada, toda destruída, toda arrebentada, como é que você quer brilhar? Religião não, meu filho. Porque Deus vai ser fiel. E eu falo isso com muito conhecimento. Deus é fiel. E eu falo, Senhor, o Senhor me é fiel, mas continue sendo. Porque seja salvo tu e tua casa. Diga amém. Amém. Pense agora na pessoa que não chegou ainda a virar luz. Pense. Diga o nome dela agora. Diga, porque você está abençoando nessa manhã. Agora, amanhã, os filhos da luz em Yeshua, olha quantos. Já tem tanta gente que ele já está clareando todo o planeta. A luz dos continentes começou a clarear as águas. A luz é tão forte, imagina o Brasil todo, 100% de gente crente em Yeshua, a luz já está clareando o mar. Quando isso acontecer, os filhos da luz reinarão. Com quem? Com quem é luz? E ele diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Amém? Bom, eu estou na introdução. Eu acho que eu já perdi meu tempo. Mas vamos voltar para as figurinhas, que a dona Rosângela não gosta muito, porque acha que é muito infantil. Mas o mundo está em pecado. Olha a nuvem preta. E hoje fala da nuvem, né? A nuvem que acompanhava o tabernáculo, a nuvem parava, e aí cobria o sol, protegia do sol, depois a nuvem andava, eles andavam com o tabernáculo, e de noite acendia colunas de fogo para aquecer o povo. Nós estamos vivendo isso, mas o mundo está com uma nuvem de pecado. O mundo agora vai para o Gólgota. Israel precisa voltar para o Gólgota, ou seja, conhecer o Mashiach. O Gólgota é Mashiach, onde ele morreu. Né? O Gólgota, o Monte Calvário. E ali do Monte Calvário agora, nós temos que buscar a restauração. A igreja parou aqui e pôs o céu, pôs a cruz, céu. Esse é um evangelho, desculpa aqui, incompleto. Igreja que prega aceitar, levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu, está pregando meia verdade.
Por que não é o que Deus quer? O que Ele quer? Vamos voltar atrás. O que Ele quer? Ele quer um planeta cheio de gente, de luz, com os copinhos limpos pelo fruto do Espírito, para poder brilhar com azeite puro, que é o Espírito Santo. Aí, a igreja para aqui. Ela entra na reforma, mas não entra na restauração, ainda. Para entrar na restauração, não tem como. Você tem que colocar um segundo monte na sua vida, o Monte de Sião, mas agora o Monte de Sinai. A Cordilheira de Sinai precisa entrar na sua vida, porque a Torá, ela anda junto com a graça anda junto com a Torá. Se o Gólgota produziu a graça, é estar no caminho, mas agora não é mais estar no caminho, não só estar no caminho, mas é ser a luz no caminho. E eu só posso ser luz quando eu entendo os mandamentos do Senhor, aí que ele falou, o Jaime falou muito bem a Torá, e agora o Gólgota, a graça, mais a lei, né, é o presente da Torá, vai produzir o quê? A segunda vinda de Cristo, de Yeshua, então vai brilhar. Está vendo o sol brilhando? Restauração de todas as coisas. O Éden é restaurado, o paraíso é restaurado, e esse é o propósito de Deus. E quando é que você vai para o céu? Pergunta o seu irmão. E quando é que você vai para o céu nessa história? Responde para ela, doutor Jaime. Quando é que você vai para o céu? Você vai só agora, a qualquer momento, para ser arrebatado, para casar com Yeshua e voltar. Você não fica no céu, você volta. Para quê? Para brilhar aqui o Éden restaurado, o paraíso restaurado. Está entendendo? Agora, pergunta ao seu irmão, quando é que você vai subir? Quando é que você vai viver no céu? Depois de 1000 anos. Então, aqui vem um milênio de 1000 anos com Cristo, você reina, você viu a luz. Você viu a luz. Os vencedores é que dão essa luz. Entendeu agora que esse negócio de salvação é coletivo? Não é bem assim. Você aprende nas igrejas romanas que salvação, uma vida adquirida, nunca se perde. Perde, claro que perde. Se é uma aliança bilateral, não é? Se a Apocalipse fala, quer que eu cite Apocalipse? Capítulo 2. Ao que vencer, farei coluna do santuário do meu Deus. Capítulo 3. Ao que vencer, será sentado à minha destra e reinará sobre as nações. Quer mais? Ao que vencer, capítulo 3, não riscarei o seu nome do livro da vida. Se não vencer, o que ele faz? E risca. Mas os crentes não entendem, porque são lentos em desaprender. Lembra que eu preguei isso sábado passado? São lentos em desaprender. São lentos em fazer perguntas e por isso não têm respostas. Não sabem. Vou encerrar, senão vou ficar nervoso. Mas vocês estão entendendo? Depois de 1000 anos, aí haverá novos céus. Diga para sua mulher, diga para o seu vizinho. Aí sim, meu amado, você é vencedor, reinou 1000 anos. Os mortos em Cristo, na volta dele, ressuscitarão primeiro, juntarão conosco em corpo glorificado, irradiando luz, e luz com fumaça ou sem fumaça? Sem fumaça, luz pura. Aí vai vir a nova Jerusalém. Terá novos céus e nova terra, estaremos na eternidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas para fazer isso, Deus dá o quê? Sacerdotes. Diga, sacerdotes. É o capítulo hoje, é o capítulo 9. Hoje nós estamos estudando isso aqui, como eu gostaria de estudar isso aqui mais devagar. Porque agora que eu cheguei no capítulo 9, vai dar sacerdotes, vai dar levitas, né, e sacerdotes, serão purificados pela água, verso 7, farão ofertas pacíficas, oferta pelo pecado, ou seja, o sacerdote tem que estar limpo, terão imposição de mãos, por isso que os apóstolos falam que tem certos cargos que tem que ter imposição de mão, o pastor, o presbítero tem que ter imposição de mãos, serão separados, serão herança do Senhor, verso 18, e trabalharão na idade 25 a 50, ou seja, eu e Jorge já estamos desempregados. Eu não sei, não me pergunte por que Deus fez essa covardia conosco. Mas eu sei que Ele não fez covardia, porque deve ter um plano. Eu entendo até, de 25 a 50, eu tinha que desmontar a tenda, carregar, tinha que ser cara fora. Nós não podemos pegar peso, gente. Se você pegar, vai dar uma hérnia aí. Vai ou não vai?
Então Deus sabe dessas coisas, eu não vou entrar na biologia da coisa. Mas o povo fazia expiação pelo... Olha, a igreja não sabe isso aqui não. O povo que... a igreja tem um pastor que merece, tá bom? Se vocês gostam de ser enganados, vão para a igreja que enganem. Mas aqui você não é enganado não. Aqui eu vou dar banho em você. Mas o que o povo fazia? Vocês não leram não. Os povos faziam expiação. Pedia perdão pelos pecados dos sacerdotes. Porque o povo sabia, se o sacerdote falhasse, todo o rebanho falharia. Ninguém seria luz, coisa nenhuma. Tá certo? Para encerrar, vamos lá, para encerrar. Bom, o capítulo 9 vai falar aí da segunda Páscoa, nós vamos passar para frente, que o gentio pode participar 30 dias depois. A nuvem que guiava a marcha pelo deserto, que é o Kassanan, né? E a nuvem cobria de dia, caporeto, quer dizer perdoar. Isso significa o sacrifício de Yeshua, né? Tipifica para isso. E a Mecacê, que é a coluna de noite de fogo, que cobria também, dava o calor, o Espírito Santo. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem movia, o povo movia. Fazia o povo hebreu o quê? O quê? O que a nuvem fazia? Esperar o tempo do Senhor. Você pode repetir comigo? Esperar o tempo do Senhor. Outra vez. Esperar o tempo do Senhor. Por que você quer ser nuvem passageira? Diga ao seu vizinho. Que negócio é esse de ser nuvem passageira? Você tem que esperar o tempo do Senhor. Tá certo? Está entendendo? Amém. Bom, vamos encerrar, vamos correndo. Capítulo 10 não vou falar. É o toque do chofar, isso aí já falei. Os tipos de toques, né? Aí você pega no meu livro lá, tá bom? E aí nós vamos passar para frente. Aí o capítulo 10 vai falar de Robabe, que era o sogro de Moisés, né? Vai falar aí que ele falou, se você me acompanhar, você tem a bênção, você pode ficar. Ô irmão, isso vale para hoje? Claro que vale. Se você acompanha a visão da restauração, só tem bênção para você, não tem como você ser amaldiçoado. Eu vou lá para o Marcelo que eu quero ser amaldiçoado, não tem jeito. Eu vou lá que eu quero ser enganado. Quem sabe ele manda eu mergulhar de cabeça naquele tanque, que é a piscina que tem lá. Tem gente que fala isso. Quem sabe ele joga aquele rolo na minha cabeça. Não vou jogar. Você vai abrir o seu coração e florescer a sua alma. Olha, os filhos de Queneu, que era sogro de Moisés, subiram com Judá, e a sexta geração de Robabe, a Bíblia cita, lá na frente a sexta geração, recebiam as bênçãos, só porque um falou, eu vou contigo. Será que você pode dizer isso para mim hoje, para o Jorge, para o Rocha Jaime, para o Rocha João, para o Mateus? Você vai conosco? Quer continuar na restauração? Então quem quiser, levante-se, por favor. Quem não quiser, fique sentado. Amém? Quem está sentado aí? Cássio, levanta. Isso. Na galeria todo mundo levantou. Gente, um descendente de Robabe, sua mulher era Jael, que matou Cícera, ajudando Baraque. Olha, rapaz. Lá na frente veio a bênção, na sexta geração, só porque andou com Moisés. Assim também a igreja. Tem que levantar, entrar na visão da restauração. E agora no capítulo 10, é o que nós lemos aqui, né? 10:35. Quando a arca partia, Moisés dizia, levante, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Ei, irmãos, nós fazemos isso aqui todo sábado. Quando eu abro a arca e tiro a Torá, o que eu estou fazendo? O que nós cantamos? O que nós cantamos? Vai abençoar, vai Omer Moshe, Kuma Adonai, Meia Futsu Oiverra, Nusu Mesameira, Mipaneira. Irmãos, olha para mim, espera aí, diga, é brincadeira? Hein?
Quando eu pego essa Torá aqui, gente que vem cá e não conhece, que rabino é maluco, ele idolatra um pedaço de couro. Eles falam isso tudo de mim, irmãos. Pode falar o que quiser, mas só sei que eu estou profetizando, porque os inimigos estão sendo dissipados, porque não fui eu que escrevi, foi ele que escreveu. Abra a arca e fale, e profetize, e quando a arca saía, os inimigos eram dissipados. E se essa semana você achar um inimigo seu, convida para vir para cá. Você vai ver o segredo do meu sucesso está lá. É o seu fracasso. Porque maldição vai fracassar, não vai chegar na sua tenda, tá bom? Praga que vão te lançar, não vai chegar na sua tenda, porque você tem uma fé aqui, milenar, de abrir a arca e fazer ela andar no meio do povo. E ainda fala que missão tecer Torá, que de Sião sai a palavra, a Torá e a palavra de Jerusalém. Irmãos, então, a coisa é muito bravo. A coisa é muito brava, meu irmão. E aqui, ó, olha aqui, ó. E agora, vamos lá, olha lá. Agora, vem. Aí ele vai falar lá no finalzinho, não é? Que o povo murmurava. Teluma, diga, teluma. Murmurar em hebraico significa posso fazer melhor do que Deus. E aí, o que ele queria? Ele não queria isso. Vou voltar lá um pouquinho. Olha. Eles murmuravam. E aí Deus enviou, nós estamos com saudade das cebolas do Egito. Assim os crentes estão fazendo. Eu estou com saudade quando eu não era crente. Agora eu não posso fazer nada, tudo que eu gostava eu não posso mais. Que isso? Mas é a bênção. A bênção está separado. E aí Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, e Deus falou com ele, olha, eu falo com meu servo boca a boca, tá bom? E vocês vão receber uma lepra, vocês vão ser punidos, porque levantaram contra a autoridade. E aqui antes, porém, falavam, por que saímos do Egito? E no versículo 23 responde, porventura tem encurtado a mão do Senhor? Então, para aquele que está murmurando, a resposta é o versículo 23. Porventura tem encurtado a mão do Senhor? Mas eu estou no deserto, falta água. Eu não tenho casinha para fazer as minhas necessidades. Tudo isso reclamava, irmãos. Eu não tenho a cebola do Egito. Eu não tenho carne. Só tem esse negócio de coentro, essa semente parece com coentro, que é o maná. Que o povo enjoou daquele bolo, né? Imagina, o bolo era como semente de coentro, né? Você comia aquele bolo todo santo dia. E outra coisa, não tinha sal não, e nem açúcar. Era comer um fubá, como fosse comer um fubá todo dia, comendo fubá. Bolo de fubá, sem açúcar e sem sal. O povo reclama. Estava tudo barrigudinho, mas reclamando. Assim também está a igreja. Estão cheia de coisas e murmurando. E aí Deus fala, porventura não tem encurtado a mão do Senhor? Você pode dizer essa frase para o seu vizinho? Porventura tem encurtado a mão do Senhor? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? A resposta é não. Diga, não. O Senhor não tem encurtado a sua mão. Pelo contrário, diga, pelo contrário, o Senhor tem estendido a sua mão até mim. Segure na mão dele. Bida, me ajuda lá. Segure na mão de Deus. Segure na mão de Deus. E para trás, segura na mão de Deus, irá. Amém, meu irmão? Tem corinhos lindos que falam de verdades. Isso você não pode falar. Mas não é judaico messiânico, mas fala de verdades. Segura na mão dele. Por quê? Você só pode segurar se ele te estender a mão. Porque ele tem que estar perto.
Você só pode segurar na mão de quem está perto. Agora, se você tem um Deus lá em cima no céu, você nunca vai segurar na mão dele. Mas esse Deus está aqui agora para segurar na sua mão. Vamos orar então. E aí a Haftarot de Zacarias 2 fala que Israel é a maçã dos olhos do Senhor. A palavra é maçã, mas a palavra menina em português, menina dos olhos, tem o mesmo sentido. Ou seja, é pérola preciosa, é Israel. Por isso que eu falei que o maior erro da humanidade foi ter se separado de Israel. E agora, quando a restauração traz Israel no devido lugar, o que vai acontecer conosco? Nós passamos. O judeu já é a menina do olho de Deus, e quem está enxertado nessa oliveira que é Israel, também passa a ser a menina dos olhos de Deus. A igreja do Senhor vitoriosa, não é? E por isso você entende, os dois ramos de oliveira, de ambos os lados da oliveira, são os dois ungidos. Não é? Por isso que a Bíblia explica isso, os dois ungidos. E agora nós estamos chegando num tempo que aparecerá em Jerusalém as duas testemunhas, os dois ungidos, que trará, o mundo todo verá, todo olho verá, diz Apocalipse, o Senhor voltando em glória e trazendo o seu juízo sobre essa terra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Avino Malakeinu Shavashamai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, no nome de Yeshua, nós queremos te dar graça nessa manhã. E queremos dizer, Senhor, que nós precisamos desse azeite puro. Mas o Senhor tem dado azeite puro. O problema é que nosso cadinho, nosso copo, nossa lâmpada está suja. Mas nós queremos nessa manhã encher a nossa lâmpada, o nosso copinho, encher com amor, encher com paz, com alegria, com bondade, com benignidade, fidelidade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Meu Pai, faça que a realidade do Sinai, nós já estamos na graça, mas precisamos do ensinamento do Sinai, por isso nós estamos aqui a cada Shabat estudando o Sinai, é verdade. Nós estamos na graça, mas nós precisamos aprender o Sinai, porque são princípios eternos, são a lei, é a constituição dos céus. É a constituição dos céus. E ela nos ensina que de Sião sairá a palavra de Deus, a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. Meu Pai, então, levante o sacerdote como Josué, não é? Com uma mitra limpa, diz o teu versículo lá em Zacarias, uma mitra limpa. Queremos um quipá limpo, traduzindo para a linguagem de hoje. Queremos, Senhor, testemunhar a tua verdade e que a nossa luz possa brilhar. Por quê? Porque o Senhor Yeshua disse, vós sois a luz do mundo. O próprio Yeshua disse, eu sou a luz, e aquele que está enxertado em mim é o ramo enxertado à videira, também, fazendo uma analogia, é a luz do mundo. Meu Pai, então, apague nessa manhã tudo aquilo que está sujando a nossa lâmpada, tudo aquilo que está sujando a nossa alma, o nosso corpo, limpe a nossa alma, passe o fruto do Espírito em nossa alma e nosso espírito, para que possamos, Senhor, brilhar, e que a nossa luz brilhe, brilhe como Yeshua falou, para que os que estão ao lado possam ver a sua luz, e vai chegar num tempo que todos nós, quando juntarmos, estivermos juntos, a nossa luz brilhará, e o mundo verá, assim diz a palavra do Eterno, assim seja conosco também, em nome de Yeshua, diga amém, amém, amém. Diga ao seu vizinho, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora olhando para as minhas mãos, Ivarechecha Adonai vishberecha, Yae Adonai palanavelecha vihuneka, Isa Adonai panavelecha, Veyasem lecha shalom.